Quero convidar os irmãos a abrirem o Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Lucas 14, do 25 ao 33. Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Vou passar rapidamente a leitura. Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 33. Diz o seguinte: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Versículo 33, e termino aqui. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por nos guardares para ouvirmos a tua palavra. Queremos te pedir agora, Pai, que nos livres de toda a distração, toda a preocupação. Tal como os meninos aqui falaram, queremos ser a boa terra. Não queremos que os espinhos sufoquem a palavra. Não queremos que as pedras não permitam que tenhamos raízes em Ti, Senhor. Nem queremos ser como aquela terra que está à beira do caminho, que os pássaros levam a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a percebermos a Tua instrução, a aplicarmos na nossa vida, e que possamos usar essa palavra para instruir os outros. Senhor, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Isso te pedimos em nome do Teu Filho Jesus e dizemos amém. Glória a Deus! Hoje, irmãos, quero falar sobre as condições para ser seguidor de Jesus. Quem sabia que há condições para ser seguidor de Jesus? Toda e qualquer relação, contrato, relação marido e mulher, amizade, tem que ter condições para essa relação acontecer. E com Jesus não é diferente. Para nós seguirmos a Jesus, tem condições, não que o irmão Braulio inventou, não que os presbíteros inventaram, não que o governo inventou, mas que Jesus estabeleceu como condições. O meu propósito, irmão, é que ao terminar essa palavra, número 1, tenhamos no nosso coração firme quais são as condições para seguir Jesus. E 2, que nós cumpramos essas condições. Não basta saber. Amém? E esse tema, irmãos, se torna muito relevante por alguns motivos que eu quero mostrar aqui aos irmãos. Primeiro, no mundo aqui onde nós vivemos, existem aproximadamente 2 bilhões de pessoas que se consideram cristãs. O cristianismo é considerado a maior religião do mundo em termos de
pessoas que se consideram cristãs. E chama-me a atenção, nesse texto que nós acabamos de ler, que Jesus, vendo uma multidão a seguir, parou, voltou e lhe deu as condições para ser seguidor. Irmãos, eu disse que existem 2 bilhões de pessoas que se consideram cristãs. Em Angola, aqui onde nós vivemos, mais de 60% da população se considera cristã. Só isso, irmãos, já levanta muitas dúvidas. Se a maior parte da população é cristã, por que o país está como está? 60% é mais do que a metade. Tem aqueles que se consideram agnósticos e etc. Mas pessoas que se consideram cristãs, aproximadamente 60%. E eu estou a dar a ênfase de se consideram, por quê? Porque nem todos cumprem os requisitos que Jesus mesmo estabeleceu. Braulio, por que então que as pessoas se consideram cristãs? Eu vou falar aqui dos motivos mais comuns. Primeiro, por causa da maioria. Há pessoas que não se sentem bem em não permanecer no maior grupo. Na escola existem colegas assim. O grupo mais popular, o colega quer fazer parte. Então há pessoas que se consideram cristãs porque veem, a maior parte das pessoas são cristãs, então vou ser cristão. Motivo número 2. Há pessoas que se consideram cristãs por causa do histórico familiar. Meu avô era cristão. Meu bisavô, cristão. Meus pais até pastoreiam a igreja. Meus irmãos, cristãos. E eu também vou ser cristão pela família. Existem pessoas assim. Motivo número 3. Há pessoas que se consideram cristãs pelo status que o cristianismo dá à pessoa. Há pessoas que pensam da seguinte forma: os cristãos são vistos como pessoas misericordiosas, bondosas, confiáveis. Então, eu como quero que as pessoas me observem assim, também vou me tornar cristão. Repare que já falei 3 motivos e nenhum dos 3 é o que Jesus apresentou. Mas grande parte das pessoas se considera cristãs por isso. Há outros que se consideram cristãos por questões financeiras. Há pessoas que veem a igreja uma espécie de negócio, como se fosse uma empresa, para extorquir os crentes. Inventam programas, propósitos, dizem que Deus falou, mas tudo para no fim tirar dinheiro das pessoas. Paulo falou sobre isso nas suas cartas. Paulo disse: o Deus desses é a sua barriga. Há pessoas que se consideram cristãs por questões financeiras. Outros se consideram cristãs por motivos errados, porque acham que tudo vai lhes correr bem. Mas finalmente tem o grupo daqueles que sabem o que é que pressupõe ser cristão, vivem obedecendo a palavra do Senhor e são realmente cristãs, para além de se considerarem. Amém? O meu desejo, irmão, é que também ao terminar a ministração, você identifique com sinceridade em que grupo eu estou. Amém? Lucas capítulo 14, verso 25. O primeiro versículo que acabamos de ler diz: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: eu amo Jesus. Jesus não pensa como nós pensamos. Irmãos, Lucas, um escritor de mão cheia, registrou esse detalhe de propósito. Não eram 15 pessoas,
Grandes multidões. Isso é um pleonasmo. Pleonasmo quer dizer exagero daquilo que está a falar. Multidão já são muitas pessoas. O que é que Lucas disse? Grandes multidões. Eu creio que são esses 2 bilhões que existem agora, que estão a seguir Jesus, ou que se consideram seguidores de Jesus. Jesus, ao ver isso, ele não disse ou pensou: estão a me seguir, isso é o que importa. Vou só ficar calado e deixa as pessoas virem. Jesus, vendo o grupo a crescer, disse: não. Tenho que estabelecer aqui as regras e deixar as regras claras. Primeiro princípio que Jesus está nos ensinar, irmãos. Jesus não está interessado só no número. Em multidões vazias, irmãos. Igreja não pode estar cheia de pessoas vazias. Igreja não pode estar cheia só de pessoas com boa vontade. Eu ouvi que Jesus é paz e amor, então vou lhe seguir. Não vou largar a minha vida da bebedeira, não. Não vou largar a minha vida mundana, porque Jesus é paz e amor. Eu pergunto, irmão, se Jesus não aceitou que lhe seguissem assim, por que nós ensinamos as pessoas a seguir Jesus assim? Se ele mesmo não aceita que lhe sigam assim. Esse é um dos versículos que dá uma evidência que Jesus é Deus. Se recuarmos ao Antigo Testamento, o povo no deserto, Deus fez exatamente a mesma coisa. Multidões no deserto a murmurar. O que o Senhor falou para Moisés? É um grande número. Interessa que eles entrem na terra prometida. Não. O Senhor olhou para Moisés e disse: vou matar todo mundo. Você, a partir de ti, vou formar outra nação. Jesus pensou na mesma forma. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai. Jesus disse aos discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus está extremamente alinhado com o Pai. Por isso, Ele não aceita, irmãos, que lhe sigamos segundo os nossos conceitos. Eu acho que Jesus aceita isso quando Ele diz que não aceita. Não adianta, irmão. Podemos nos convencer que seguimos a Jesus, mas se o que nós estamos a seguir não bate certo com o que Ele fala, estamos a seguir outra coisa. Uma outra entidade. Muito provavelmente estamos a seguir Satanás. Irmãos, esse tema é muito sério. Na igreja, temos que estar com o propósito alinhado. Não é só fazer o que é certo. Temos que fazer o que é certo com o propósito, com o motivo, com a motivação certa. Jesus não se importava com o número. Jesus, como se diz na gíria, Jesus toca na ferida. Certa vez Jesus, numa situação parecida, o povo chegou e disse: "Oh Senhor, estávamos à tua procura." Jesus disse: "Vocês querem comer pão?" Largou essa direto. Vocês não estão me seguindo, vocês querem pão. Imagino a cara dos apóstolos. Isso, não faz isso. Vais reduzir o número de likes no Instagram. Os subscritores vão fugir. Jesus não se importa com isso, irmãos. E Ele espera que nós não nos importemos com isso. Amém? Jesus não nos engana, porque o Evangelho não é uma armadilha. Jesus quer, como Ele mesmo diz,
que nós sentemos e calculemos. Sabe por que a nossa geração, exalta muito a emoção? Eu senti, eu acho. Sabe por quê? Porque nós temos receio de pensar nos custos do Evangelho. Temos medo que as pessoas fujam. Jesus está a mostrar aqui que seguir a Ele não é uma atitude de emoção, não é no oba-oba, não é no vi que o influencer tal foi batizado no Rio Jordão. Amém, glória a Deus. Vi que uma angolana, graças a Deus, o louvor que saiu da boca dela está a girar o mundo, agora sou cristão, porque ela é cristã. Jesus não aceita que lhe sigam assim. Você pode se convencer que está a lhe seguir, mas naquele dia ele vai te olhar e vai te dizer, não te conheço. Quem é você? Irmãos, podemos estar a viver anos a achar que estamos com Jesus e nunca falamos com Ele. Não é o irmão Braulio que está a falar, é o que está escrito. Isso é muito sério, irmãos. Não transformemos o Evangelho em armadilha. Braulio, como é que se transforma o Evangelho em armadilha? Quando você diz o Evangelho pela metade, você está a montar uma armadilha para as pessoas. As pessoas vão chegar para a igreja com uma expectativa. Tudo vai me correr bem. Seguir Jesus é alegria, simplesmente. Não há sofrimento, não há perseguição. Não há nada. Quando virem a realidade, o que é que vai acontecer? Vão fugir. Vão abandonar a fé. E Jesus disse, ai daquele que for culpado de fazer tropeçar uma dessas crianças. Por outras palavras, Jesus estava a dizer que você não seja culpado de alguém se desviar. Por isso, é que muitos, para encher a igreja, enchem a igreja de entretenimento, para as pessoas ficarem não por Jesus, mas pelo entretenimento. Na igreja vai ter almoço, e não é errado que haja comida na igreja, mas não pode ser o motivo das pessoas ficarem. Na igreja vai ter tudo, menos o Evangelho puro e simples. Então, para manter as pessoas na igreja, o que é que vamos fazer? Vamos fazer malabarismo. Tem que meter luzes LED. Tem que ter a C da última geração. Tem que ter música que não choca as pessoas. A palavra não pode falar de pecado. Tem que falar que tudo vai dar certo. Assim vai se mantendo as pessoas na igreja. Mas quando o Senhor chegar, vai encontrar poucos que lhe seguem. Isso é uma realidade, irmãos. Jesus não aceita isso. E Jesus não usou meio termo. Ele diz, não serve para me seguir. Para você que achava que Jesus não rejeita ninguém, deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Quem já ouviu, Jesus não rejeita ninguém? Cuidado com as meias verdades. Jesus não rejeita ninguém. Em que sentido? O pecador, se vier ter com Jesus, Jesus não rejeita. Mas uma vez, ouvindo a palavra da salvação, não quiser mudar, Jesus rejeita. Cuidado com as meias verdades. Muitas pessoas, ao ouvirem que Jesus não rejeita, entendem que posso viver da minha maneira, Jesus não me rejeita. Isso é mentira. Amém, irmãos? Versículo 26. Vamos ver o que é que Jesus disse. Jesus disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu acho que nesse momento, alguns jovens podem estar a pensar, então já posso ser discípulo de Jesus.
Eu aborreço meus pais, estão sempre a me dizer, você só tira notas baixas. Mas você... Não é esse aborrecer, irmãos, que Jesus está a falar. Aborrecer pai, mãe, filho, filha. A explicação disso está no Evangelho paralelo, que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 37, em que Mateus diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, o que é que aborrecer nesse sentido quer dizer? Quando numa situação te põe entre seguir a Cristo e seguir os teus pais, e você segue a Cristo, você aborrece os teus pais. É isso que Jesus está a dizer. Exemplo, para os pais mundanos, e infelizmente até pessoas, pais que se dizem cristãos, se o filho homem disser, eu vou casar virgem, o pai fica aborrecido. Mas você é homem. Mas é o que a Bíblia instrui. Neste sentido, ele está a aborrecer quem? O pai. É o que Jesus está a dizer. Quem não me ama mais do que pai, mãe, filhos, filhas, e até ama mais do que a própria vida, não serve. Irmãos, não é mais ou menos. Não serve para me seguir. Uma frase que uma vez eu li e ficou tatuada no meu coração. Jesus ou está em primeiro lugar na tua vida ou não está na tua vida. Vou repetir. Jesus ou está em primeiro lugar na tua vida ou não está na tua vida. Não existe segundo lugar para Jesus. Ou ele tem a coroa ou ele não está na tua vida. Ou ele manda na tua casa ou o teu casamento não tem Jesus. Jesus não aceita ser segunda opção de ninguém. Ele não se põe em nenhuma posição de inferioridade, porque ele é exaltado acima dos querubins. Não há outra posição digna para ele, irmãos. Quando ele soltou essa para quem lhe seguia ou tentava lhe seguir, ele estava a dizer: as relações mais fortes que você tem estão abaixo da tua relação comigo. Ou você não anda comigo. Isso é muito sério, irmão. Principalmente para os pais de primeira viagem, na qual eu me incluo. Muitas vezes, o Deus da nossa casa é o nosso filho. Principalmente se o filho deu trabalho para vir. Se o filho espirra e diz não quer ir para a reunião, para tudo. O príncipe disse, quer ver panda, quer passar o dia a ver panda. Você que serve na igreja, pai e mãe, aquilo é ligar para desmarcar. Irmãos, não vou poder aparecer. Por quê? Porque o rei lá de casa não quer vir. Eu pergunto, quem está em primeira posição na tua casa? É o rei lá, que controla a televisão. Muitas vezes, casais que passaram por um problema muito grande. Exemplo, o marido traiu a esposa perdoou depois de muito trabalho, muita oração. Muitos que estão nessa condição se sentem tentados a elevar a esposa na posição de Deus, por medo de lhe perder. Uma coisa é reconciliação, outra coisa é elevar a pessoa na posição de Deus. De tanto medo de desagradar a esposa, isso é válido para o inverso. De tanto medo de desagradar a esposa ou o esposo, tudo que disser, sim, amém.
Eu acho que não devemos ir na reunião de quarta-feira. Não é tão importante. Sim, amém. Você tem tanto medo de contrariar que é melhor meter Jesus em segundo plano. E ainda fazemos aquelas orações: Senhor, Tu sabes o meu coração. Essa multidão o Senhor conhecia também o coração. E Ele soltou essa. Ou vocês me consideram mais importante, ou vão seguir outra pessoa. A mim não. Isso é muito pesado, irmãos. A fé cristã não exige muito, exige tudo. Neste sentido, é a fé mais radical do mundo. Não no sentido de matar pessoas, mas no sentido de exigência. Exige que você se coloque na segunda posição na tua própria vida. Misericórdia. Já não basta meter os outros abaixo. Você mesmo tem que estar abaixo. E eu vou dizer uma evidência se nós estamos a nos colocar abaixo ou não. Amém? Irmãos, como disse, o propósito dessa palavra é o que Jesus falou. Para, senta e calcula. Eu quero, não agora, mas você chegue em casa e pense mesmo na vida. Irmãos, vale a pena mesmo. Eu estou disposto a fazer isso. E atenção, Jesus não queria desmotivar ninguém. Senão ele estaria a se contradizer. Porque em outros versículos ele diz: eu sou o pão da vida. Está a puxar as pessoas para ele, mas ele não quer que você chegue de qualquer maneira. Irmãos, não há coisa, ou melhor, deixa tirar o exagero. Ser enganado sobre uma situação é horrível. Esse mês, pequeno testemunho, esse mês eu vou fazer 6 anos de casado. Glória a Deus! Hoje eu entendo, obviamente é o cuidado de Deus, mas uma das coisas que Deus usou para permanecermos casados, sabe o que foi? Os nossos pais. No dia que eu comuniquei aos pais a intenção de noivar e casar, tiveram uma reunião com os pais da minha esposa. Sabe o que foram lá dizer? Disseram tudo rasgado. O Braulio isso. Vocês vão receber alguém assim. Fica convosco, aceitaram ou não. E fizeram o mesmo comigo. A nossa filha é isso. Não queremos depois, não sabia. Na primeira situação no casamento, o que achas que eu lembrei? Me avisaram que era assim. Jesus está à espera que quando bater a tribulação, você me diga: meu Deus, como assim serei perseguido? Jesus está à espera que você diga: eu já sabia. Eu parei para calcular e vou permanecer. Muitos estão aí para relações com as expectativas erradas. Você conheceu fulano de tal, não aguenta. Era o rei das rodas. O que pagava para todo mundo. Nem sei como é que você foi lá parar. Mas você lhe conheceu aí. Parece que o casamento é uma magia. Quando a aliança entrar aqui, ele vai sentir um arrepio no espírito e vai se transformar no homem de Efésios. Como assim, irmão? Depois, todas as reuniões de oração, você é o primeiro a chegar. Ou a primeira a chegar. O espírito de sei lá das quantas no meu marido já era previsto, irmão. Você está a ver a tua namorada gritar com pai e mãe? Não. Mas comigo? Espírito de Jezabel.
Já estava lá, irmão. Você foi lá fazer o quê? Evangelho não é armadilha. Jesus faz questão de te comunicar antes. As multidões no oba-oba. Stop! Sentem todos aí. Me seguir é isso. Imagina a cara, o semblante das pessoas. Você nem sabe o quanto eu amo a minha mãe. Paciência. Se você não me ama mais do que ama a tua mãe. E nós, como seguidores de Jesus, temos receio de apresentar o Evangelho como ele é. Mas que hoje o Senhor alinhe as expectativas da palavra ao nosso coração e do nosso coração à palavra, irmãos. Nós mesmos temos de ter consciência do que é seguir a Jesus. Quem sabe nesses anos de Evangelho, nunca você ouviu o que é ser seguidor de Jesus. Ser seguidor de Jesus não é tanto fazer chover fogo no céu. Até porque na Bíblia são poucos que fizeram isso. Ser seguidor de Jesus é uma atitude consciente, não de emoção. Não é aproveitar que a pessoa está sensível com uma situação e põe Jesus como se fosse uma armadilha. Não. A pessoa tem que parar. Todas as ilustrações que Jesus mostrou, ele fez questão de dizer: para, senta e calcula. Ou seja, é uma decisão que requer mesmo você pensar. Você tem que estar consciente do que está fazendo. Não é, minha amiga, marido lhe traiu, está triste, está vulnerável, vou lhe trazer na igreja. Quando o pastor disser: quem quer receber Jesus? Ela está tão carente, vem aqui à frente. Não pensou em nada. 2 dias depois, batismo, vão se reconciliar. Quando se reconciliarem e a consciência voltar, o que achas que vai acontecer? Seguir Jesus é uma atitude consciente. João Batista sabia disso. Quando era para ser batizado, João dizia: não, como assim quero ser batizado? Confessa o teu pecado. Aquilo era chegar no Rio Jordão. Eu sou pecador. Dormi com a mulher de um amigo. Fala alto. Chegava outro. Eu roubo na empresa. No caixa onde eu trabalho. Eu até já sei a posição da câmara. Eu quando fico naquele caixa que a câmara não me pega, eu roubo. É atitude consciente, irmão. Não é na emoção. Não é porque estamos no cacimbo, arrepiaste por causa do frio. Olha o Espírito Santo. Não é isso, irmão. Isso não é ser cristão. Isso é estar emocionado. Irmãos, que hoje fique claro o que é seguir Jesus. Amém. Versículo 27 diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, a cruz no Império Romano era um instrumento de tortura e de morte. Quem era condenado à cruz, Braulio, não era qualquer criminoso. Era o criminoso da pior espécie. Assassinos, pessoas que se revoltavam contra o imperador. E atenção, os romanos, os que nasceram em Roma mesmo, que não eram escravos, não eram condenados à cruz. Eram os escravos que vieram da guerra. Eram os outros que eram condenados à cruz. Sabe por quê, irmão? Por que Jesus usou essa figura? Pegue a sua cruz e me siga. Porque quando um condenado carregasse a cruz, porque quem era condenado, ele mesmo é que tinha que carregar a cruz. O povo na cidade a ver alguém a passar com a cruz, sabe o que dizia? Esse está morto.
A cruz na nossa vida simboliza que morremos para esse mundo. Eu pergunto, olhando para a tua vida, qual é a evidência que você tem uma cruz? Qual é a evidência que você morreu? Naquele tempo, a cruz era evidência que você está aí para morrer. Jesus, usando essa ilustração, eu pergunto hoje, nós hoje estamos a levar a cruz física, mas o que nós fazemos que evidencia? Porque cruz é uma evidência que você está condenado. Qual é a evidência hoje, 2025, setembro, dia 14? 14, é isso, né? 14. Hoje, irmão, qual é a evidência que você tem cruz, uma cruz na tua vida? Que as pessoas, ao te verem, dizem, esse aqui morreu para o mundo. É o que Jesus estava a dizer com essa ilustração. Quem quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Por isso é que cristão anônimo é um conceito que não existe na Bíblia. Cristão ninja, que ninguém sabe. Que de repente alguém chega aqui na igreja, ei, irmã Yara, você é cristã? Isso é estranho, irmão. A pessoa surpreende você. É estranho, porque no padrão de Jesus não tem como esconder. Pedro tentou se esconder. 3 pessoas lhe viram. Você estava com ele. Forma de falar. Você está a falar como aquele Nazareno. Tinha evidências. E ele tentou negar. Mas estava tão explícito que andavam juntos. Se hoje começar uma perseguição violenta contra os cristãos, o que na tua vida vai te denunciar que você é cristão? Será que é a tua rede social? Ao abrir a tua rede social, não, esse é cristão. Tua forma de vestir, tua forma de falar, o que vai dar? O que vai dar bandeira que você é cristão hoje? Algo tem que pular, irmãos. Tem que ter evidência. Não é querer aparecer, mas a nossa vida, se está alicerçada em Cristo, tem que ter evidência. Amém? Glória a Deus. Versículo 28 a 30. Estamos a terminar. 28. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Irmãos, Satanás é especialista em te mostrar coisas que vão te agradar e depois de você pegar essa coisa te destruir. Exemplo, Satanás vai te mostrar com muita clareza que o marido dos outros ou das outras é melhor do que o teu. Irmão, não, Satanás consegue te mostrar um assassino parecer que é um anjo. Não brinque com o inimigo das nossas almas. Ele é mentiroso. Ele lança farpas na nossa mente para nos desviar a rota. O primeiro casal perfeito, a mulher tentou conversar com Satanás. Pecado entrou no mundo. Esse ser milenar chamado diabo, Satanás, acusador, todos os nomes que a Bíblia apresenta, é um ser perigoso. Se alguém te disser, tem um terreno para te oferecer, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos,
Quem já construiu uma casa assim, no terreno, assim só com terreno, vai te dizer se construir casa é glória a Deus. Eu já falei com pessoas, todos antes de falar te dão primeiro um michocho, depois estão sempre a murmurar. Vocês já repararam que quem tem obra está sempre a murmurar? Os pedreiros roubaram saco de cimento. Aquele mestre desapareceu. Destruíram o muro. Fui lá. A marcação que fizeram no meu terreno. Comeram mais. O governo foi lá e embargou a obra. Eu pergunto, Cruz, ter casa é bênção ou não é? Mas olha o processo. Olha o que é que construir uma casa. Vou falar assim de maneira simples. Construir uma casa, você tem que comprar cimento, areia, brita, ferro, cabo, mosaico, tinta, porta, janela. Acabou? Não. Tem que contratar o mestre, os ajudantes do mestre. Acabou? Não. Tem que fiscalizar a obra. Está a ver o que uma casa pressupõe? Se para coisas terrenas temos que fazer cálculo para não zombarem, nós mandamos, tá bom, vou fazer uma mansão. Só tem uma parede. É o que Jesus está falando. Ele está fazendo um paralelo com uma construção. Você, quando vai visitar os terrenos, não é porque o terreno é grande que é para ti. Às vezes é melhor ficar com um terreno pequeno que vais conseguir construir. Irmão, tem 1 hectare. Glória a Deus! Vais pegar esse 1 hectare, nem 10 por 10 vais conseguir fazer. O terreno vai virar capim, vai virar mato. É o que Jesus está falando. Ser cristão, seguir a Cristo, você tem que parar e pensar. Minha conta bancária tem dinheiro para comprar bloco? Tem. Portas? Tem. Janela? Ainda não tem. Então é melhor calcular bem. Se calhar tem que reduzir o terreno. Ou fazer um outro projeto. Mas o meu sonho é ter uma casa de 3 andares. Você quer concluir 2 andares? Ou quer viver eternamente, tentar fazer 3 andares? É o que Jesus está falando. Para e calcula. Tem que pensar, irmão. Eu sinto dor daqueles que acordaram. Todos os influencers que eu sigo são cristãos. Ou pelo menos se dizem cristãos. Hoje vou ser. Mas Deus é tão misericordioso. É que até nessas decisões impensadas, Ele permite que a dada altura da tua vida, tal como hoje, você ouça essa palavra. É misericórdia, é para não chegar naquele dia e você ter uma surpresa desagradável. O Senhor te dizer na tua cara diante de todo mundo, não te conheço. Quem é você? Mas por que eu não matava? Você não matava. Mas o teu filho era mais importante do que eu. Lucas capítulo 14, eu escrevi para você mesmo não ter dúvida que eu não aceito estar abaixo de ninguém. Muitos vão ser rejeitados, não é porque grandes coisas, sob o nosso ponto de vista. Muitos vão ser rejeitados por causa dessas coisinhas. Que você supervalorizava a tua carreira profissional. Você perde noite para concluir um trabalho. Mas a vigília, quem perder noite em oração, é muito pesado para ti. Eu pergunto, então o que é mais importante para ti? Não estou a dizer para não te esforçares no trabalho. Mas o princípio que a palavra nos apresenta é: se você faz isso por coisas terrenas, tem que fazer isso por Cristo. Tem que estar acima de Jesus.
Há pessoas que oferecer carro para namorada, nem mulher é. Ele consegue dar 100 mil para o gasofilácio. Só falam de dinheiro. Saiu o iPhone 17 essa semana. Quem viu? Não mudou nada. Só aumentou o preço. Há pessoas que encomendaram 3 iPhones para distribuir em casa. Braulio é mau? Não, não é. Mas, por favor, se os teus recursos são usados assim para abençoar as pessoas, quanto mais abençoar a obra da casa de Deus. É um princípio, irmão. Jesus não está interessado no teu dinheiro. Aliás, Ele nem está interessado que você lhe siga de qualquer maneira, como acabamos de ler. Mas se você quer lhe seguir, pelo amor de Deus, lhe põe em primeiro lugar. Senão Ele não vai aceitar. No irmão Braulio que estabeleceu esse princípio. Está na Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só sabemos repetir isso. Na prática, é o que é. Recapitulando, meu propósito com essa palavra é que você saia daqui, calcule o preço de seguir a Jesus. E não é calcular e voltar, é calcular e decidir consciente, agora vou seguir bem. Se é que você não seguia bem. Amém. Versículo 31 e 32, os penúltimos. Ou, qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro? Está a ver? Todos os exemplos, tem que sentar primeiro. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Penúltimo versículo. Jesus usou a ilustração de quê? Construir. Agora a ilustração é de guerra. Braulio, o que é que Jesus quer nos dizer aqui? Número 1. Vida cristã é guerra. Primeiro, vida cristã é renúncia. Porque você tem que renunciar a tudo e todos, incluindo você. Número 1 é renúncia. Número 2, vida cristã é construir. É um processo. Nós chamamos isso de santificação. Terceira ilustração. Vida cristã é guerra. Em que sentido é guerra? E a ilustração é perfeita. A Bíblia nos diz: quem se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jesus diz: se você está a ver um rei está a vir para lutar contra ti e tem mais condições de te vencer, é melhor você fazer condições de paz. Quando não temos Cristo, quando estamos abraçados com o mundo, quem é que está a vir para fazer guerra conosco? Deus. Quem é que voltará das nuvens? Cantamos há pouco tempo que vai condenar as nações. É o Senhor. Ele está a vir. Os que estão com Ele estão salvos. E os que não estão. Leia Apocalipse e vai ver o que é que está escrito. Jesus está a dizer: um rei mais poderoso do que tu está a vir para fazer guerra contigo. Ainda não chegou, mas está a caminho. Mais prudente é você se render e ter paz com Ele. Como é que temos paz com Deus? Mediante Jesus Cristo. Jesus está a dizer: o Pai está a vir.
Eu estou a vir em nome do Pai para condenar o mundo. Tenha paz comigo. Senão, o que vai sobrar para ti é destruição. Se no primeiro ponto nós renunciamos, no segundo ponto nós construímos, no terceiro ponto estamos em constante guerra com o mundo, porque agora temos paz com Deus e vivemos contra o mundo. Já não aceitamos o padrão que a sociedade nos impõe. Já não cantamos, dançamos, aplaudimos as músicas que exaltam o que você sabe. Parece que é muito inofensivo, irmão. Faz um top 10 das músicas mais populares. Vê o conteúdo das músicas. Mas onde está a contribuir para isso? Estás cantando, instruindo o teu filho para dançar aquilo. Todo mundo sabe do que é que eu estou a falar. Abre o YouTube, escreve top 10 músicas. Vais ver. O conteúdo fantástico, as letras que louvam a Deus. Vai lá ver. E ai de ti, se ensinares um louvor para o teu filho. Você é muito legalista. Deixa a criança à vontade. Ou seja, se ele cantar indecências, ele está à vontade. Se você ensinar a louvar, está a oprimir a criança. Está a ver como é que o mundo nos ensina a guerrear contra Deus? Jesus disse, um rei mais poderoso se vier, o mais prudente é você fazer paz com ele. Jesus é o rei todo-poderoso. É melhor não guerrear contra ele, irmão. É guerra perdida. Ou melhor, nem vai ter guerra. Quando ele vier, a Bíblia diz, com o sopro da sua boca, vai dar cabo de Satanás. Se Satanás que é poderoso, vai morrer com o sopro. E os meros seguidores de Satanás vão morrer com o quê? Todas as ilustrações que Jesus usou servem para uma coisa. 1, não me segue de qualquer maneira. 2, agora você tem condições conscientes de me seguir. Quando você estiver a fazer qualquer coisa, já não precisa do irmão fulano te dizer, porque você sabe das condições para seguir Jesus. Não é porque o meu pai é cristão. Por que você segue Jesus? Porque eu sou amigo do Braulio, o Braulio faz vídeos a falar de Jesus. Se esse é o motivo, irmão, você está perdido. Testemunhos são bons? São. Mas seguimos Jesus pela motivação que Ele mesmo nos apresentou. Agora sim, para concluir, versículo 33, diz, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus concluiu essa palavra que deu àquela grande multidão, ou aquelas grandes multidões, como Lucas escreveu, dizendo, resumiu, diz, se você não renuncia a tudo o que você tem, que está implícito, tudo o que você é, você não serve para me seguir. Quero concluir primeiro mostrando, podíamos falar de várias evidências, se nós estamos alinhados ou não à palavra. Mas porque estão no exercício de sintetizar a palavra, vou falar apenas de uma evidência. Depois disso, quero dirigir uma pequena palavra a 3 grupos de pessoas que eu creio que existem na igreja, porque esse grupo existe em todo o mundo. Como disse, primeiro, uma evidência de que estou alinhado ou não estou alinhado à palavra.
Quando seguimos Jesus de qualquer maneira e somos confrontados pela palavra, a pessoa que não quer se alinhar à palavra, sabe o que é que faz? Dá um novo significado às coisas. Exemplo. Imagina que a Bíblia diz quadrado. O certo é quadrado. Quem não quer deixar que a Bíblia fale, mas ao mesmo tempo tem medo de assumir que é incrédulo, sabe o que vai fazer? Sim, é um quadrado redondo. Eu pergunto, existe quadrado redondo? Não. A pessoa que não quer seguir o que a palavra diz, ele não nega assim explicitamente, ele dá um novo significado às coisas. Quadrado redondo não existe. Braulio, dá exemplo prático disso. Quem segue a Jesus de qualquer maneira, vê o casamento não como a Bíblia diz, mas vê segundo a sua inteligência. A Bíblia diz, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mas ele diz, não, se unirá às suas mulheres. Irmãos, há pessoas que estão a casar com bonecos. Parece brincadeira. E se consideram cristãs. Se você disser casamento, ele não vai negar o casamento, mas na prática nega. Ele não nega com palavras, nega com atitudes. Se você lhe disser casamento é bíblico, ele vai dizer é. E vai dar um novo significado, não o que a Bíblia diz. Reparem que mesmo no texto que nós acabamos de ler, leia aí, Jesus diz, quem não aborrece marido, mulher. Não disse, quem não aborrece maridos. O que Jesus está dizendo? Existe um marido, uma mulher. Até nisso, ele está a mostrar como é que o casamento funciona. Mas nos filhos, falou em plural. Quem não aborrece? Pai, mãe, filhos. Por quê? Porque é um princípio que ele mesmo estabeleceu. Quem nega e se considera cristão, ele não vai falar que não acredita na Bíblia, mas na prática ele não acredita. Você se falar de inferno, isso dá tema para outra mensagem. Filho, há pessoas que se consideram cristãs, deixa herança para o cão. Quem já ouviu falar dos pais de pet? Pai de bebê reborn. Há pessoas que estão a considerar bonecos filhos. Lhe pergunta se essa pessoa se considera cristã ou não. Se considera. Mas pergunta nessa pessoa, se o boneco ou se o cão é teu filho, como é que vais cumprir o texto que diz, instrua a criança no caminho que deve andar? Vais instruir o boneco ou vais instruir o cão? Está a ver como é que na prática nega a palavra? Mas se você disser, ele vai dizer, não, eu creio em casamento, quero ter filhos. Ele não quer ter filho, ele quer ter bonecos. Por isso é que nós cristãos, estou a generalizar, estamos como estamos. Muitos cristãos, irmãos, existe cristã atriz pornográfica. Como? Só essa pessoa que sabe explicar. Existe cristão que concorda com o que não dá para concordar. Mas se você lhe perguntar, você é extremista, você é legalista? Não, é o que a Bíblia está dizendo. Jesus não aceita que você lhe siga de qualquer maneira. Não aceita. Você pode tatuar versículo aqui. Pode meter um letreiro na tua casa. Jesus é o Senhor. Na prática, se você não está aqui, ele já te negou. Como disse, agora sim. Passei um minuto do que eu queria, mas ok. Quero dirigir uma palavra simples a 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo,
aquele ou aqueles que se achavam cristãos. Não sei se é o teu caso. Ao ouvir essa palavra, você, se calhar no teu coração está a dizer, meu Deus, nunca fui cristão afinal. Me convenci de algo que a Bíblia diz que eu não sou. Para esse grupo, eu quero dizer, irmão, se arrependa porque há esperança. Pedro estava nessa condição. Jesus disse para Pedro, você vai me negar. Pedro disse, eu? Moi? Você está maluco, Jesus? Se for para morrer, eu morro. Jesus não sugeriu, ele afirmou, você vai me negar. Ou seja, ele tinha uma expectativa sobre ele mesmo que não era realista. Bateu com a cara no chão. Eu chamo isso de desilusão santa. Todos nós precisamos dessa desilusão na nossa vida. Todos nós temos que chegar num ponto de reconhecer quem nós somos. Meu Deus, eu sei cantar o inário, sei muitos versículos, mas nunca fui cristão, segundo essa palavra. Isso é bom, irmão. Porque Pedro, quando teve essa desilusão, se transformou num super Pedro. Aquele que estava disposto e morreu crucificado de cabeça para baixo, como os historiadores dizem. Porque ele entendeu, eu achava, agora eu sou cristão. Então, se você está nesse grupo dos que se achava cristão e está vendo que não é, se arrependa e se alinhe à palavra do Senhor. Amém? Segundo grupo de pessoas, os não cristãos. Quem sabe você faz parte desse segundo grupo que está aqui porque ou casou com uma pessoa cristã, ou porque alguém te disse, vai para a igreja, faz bem, melhora o teu negócio, mas você sabe que você não é cristão. Você ao ouvir essa palavra pode pensar, eu negar a minha mãe e meu pai, você está maluco. Eu que já não era, agora tenho a certeza que já não vou ser. Jesus me mandou pensar bem. Então mesmo agora é que já não vou ser. Quem sabe você pense dessa forma, eu escrevi mesmo para não me esquecer. Irmãos, nós somos a geração mais livre que existiu. Nós somos a geração empoderada, que tem acesso à informação. A geração das pessoas formadas, das pessoas que têm acesso à cultura de vários países. Nós somos aquela geração que não aceita se submeter a esse Deus retrógrado, que ainda diz que existe pecado. Nós somos a geração que para ter sexo é só virar esquina. É fácil. Mas ao mesmo tempo somos a geração mais suicida, mais deprimida, mais triste que já existiu. Por quê? Não estar com Cristo é morrer. Jesus, ao falar sobre isso que acabamos de ler, ele não falou do tipo, me segue ou vive de outra maneira. Não, ele está dizendo, me segue ou se você optar por sair, você já morreu. Irmão, se arrependa. Se arrependa, esse mundo é ilusão. Esse mundo, você não vai levar riquezas diante de Deus para te justificar, e não vai. Eu ouvi a história de um ex-ateu que se tornou um cristão convicto, e ele disse, partilhou a experiência, ele disse, sabe por que eu me converti? Me converti porque pensei, não foi emoção. Um pastor muito simples chegou para mim e disse, irmão, nesse que se converteu, antes de se converter, ele disse, e eu quero que você pense sobre isso na tua vida se você não é cristão. Um pastor muito simples lhe disse, irmão, ou amigo, se você tiver certo que não existe Deus, então vamos para o mesmo lugar. Eu que estou a me enganar, que creio, e você que tem certeza que não existe, quando morrer, vamos para o mesmo lugar, acabou. Mas se eu tiver certo que existe Deus,
e você está errado. Eu sei para onde vou, você sabe para onde vai? Ele disse que chegou para casa e disse, isso é uma questão de lógica. É mais fácil arriscar, porque se eu me der mal, já iria mesmo na minha crença. Mas se esse irmão tiver certo, ele se converteu, não porque ficou arrepiado, mas porque, por outras palavras, o que é que aquele irmão lhe disse? Pare, sente e calcula. O que Jesus falou. Ele diz, não, pensei bem, vou arriscar tudo nesse Jesus que você me apresentou. E hoje em dia, escreveu mais de 28 livros a defender a fé. É um cristão convicto da sua fé. Se você está nessa condição, eu te contei esse pequeno testemunho para você pensar. O que você já ganhou não sendo cristão? E finalmente concluo com o terceiro grupo, que aqueles não são cristãos porque se consideram, mas porque vivem de acordo com a palavra. Para esse grupo eu quero dizer, fique firme. As lutas são grandes, é verdade. Mas quando estamos com Cristo, os nossos problemas não nos derrubam. Nós, mediante a nossa fé, derrubamos os problemas. Irmão, saia daqui dessa reunião, desse culto hoje, muito ciente de quem você estava a seguir, ou não estava a seguir, ou sempre seguiu. Saia daqui consciente do que você vai fazer. Pense mesmo. Não quero que você levante e venha aqui porque está constrangido. Não. Se você está numa dessas três condições, pense primeiro. Pare e reflita. E tome uma decisão consciente. Se vai seguir a Jesus, se não vai seguir a Jesus, ou se vai seguir a Jesus segundo a tua cabeça. Que Jesus Cristo ilumine essa decisão na tua vida e que em tudo Jesus seja glorificado para a honra do Pai. Amém.